Ele encontra-se em Filipenses. Vamos abrir Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler hoje apenas o versículo 21, mas eu peço que os irmãos conservem a Bíblia aberta, porque todo o capítulo referenciará e referendará a nossa mensagem. Filipenses 1, 21. Vamos ler juntos? Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, nós nos colocamos na tua presença e pedimos, ó Deus, que o Senhor, assim como já nos abençoou por estarmos aqui neste santo lugar, por louvarmos e bendizermos ao teu nome, por buscarmos a tua face em oração, nos abençoe agora quando vamos juntos estudar a tua palavra. Que esse texto impacte as nossas vidas, ó Pai, de tal forma que possamos ser por ele ensinados, repreendidos, corrigidos, educados no caminho da justiça. Fica conosco e usa-me como instrumento nas mãos do teu Espírito Santo, para que a tua mensagem chegue ao coração dos teus filhos e alimente o teu rebanho. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Há pouco tempo atrás, fui convidado para dar uma palestra no encontro da federação, e nós estudamos esse texto, todo o texto do capítulo 1 de Filipenses. Depois nós dividimos esta mensagem em 3 mensagens, considerando que cada parte desse texto ele tem uma amplitude muito grande para as nossas vidas. E na semana passada nós estudamos a primeira parte, hoje a segunda e no próximo domingo a terceira. E na primeira parte, a primeira parte do versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo. Eu não sei quantos irmãos se lembram do que nós abordamos na semana passada, mas destacamos 3 razões pelas quais o apóstolo Paulo afirmava que para ele o viver era Cristo. Primeira razão, porque ele enxergava nas limitações que estava vivendo possibilidades. Ele estava preso, mas isso não serviu de impeditivo para a pregação do evangelho. Fato é que toda a guarda pretoriana foi evangelizada e se tornou conhecedora da mensagem de salvação. A segunda razão é porque ele, mesmo estando preso, se regozijava com a pregação do evangelho, que estava sendo feita por irmãos que com mais ousadia, com mais intrepidez, com mais coragem, por causa da sua prisão, agora anunciavam em seu lugar a mensagem do evangelho. Pessoas sinceras que o faziam de boa vontade. Mas ele também se alegrava por aqueles insinceros, que pregavam o evangelho como que para despertar nele ciúmes por lideranças, por posições ou cargos. Paulo se alegrava mesmo com aqueles que faziam de modo insincero, mas que, embora insinceramente, também pregavam o evangelho, e eles se regozijavam, uma vez que o evangelho estava sendo pregado, quer por pretexto, quer por inveja ou de boa vontade. E uma terceira razão pela qual o apóstolo Paulo afirmava que o viver dele era Cristo é porque ele descansava da vontade de Deus para a sua vida. Então, ele enxergava nas suas limitações, possibilidades, ele se regozijava com a pregação do evangelho e ele descansava no cumprimento da vontade de Deus. Mas o que Paulo queria dizer quando afirmou: e o morrer é lucro? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós queremos destacar, queridos, 3 verdades também pertinentes a este versículo que estão nesse texto da palavra de Deus. A primeira verdade: a morte era vista pelo apóstolo Paulo e deve ser vista por todos nós como um meio de engrandecer a Jesus Cristo. E uma pergunta que eu venho me fazendo ultimamente, e creio que os irmãos que já passaram dos 50 também se têm feito: como vemos o final da nossa vida? Porque só depois dos 50 nós começamos a fazer estas perguntas ou a ter estes questionamentos? Porque é inevitável a conclusão de que a metade da vida já foi. E
que nos resta menos tempo do que o tempo passado. Sabemos que se houver vigor, chegaremos a 70, 80, 90 anos, mas ao chegar aos 50 já nos vem essa constatação. A metade da jornada já se cumpriu. E há pessoas, meus queridos, que não tiveram encontro com Jesus, e eu conheci algumas delas, que diante da perspectiva da morte se desesperam, temem a morte, se atormentam ao pensar sobre isto, preferem evitar falar do assunto enquanto podem. E eu imagino por quê? Porque caminhar para o fim da vida sem ter uma perspectiva de eternidade, de fato é algo desesperador. Mas, e para nós? E para nós que um dia nascemos de novo? E para nós que conhecemos a Jesus Cristo? Para nós que entregamos nossa vida a Ele? Como devemos encarar a morte? Como devemos vê-la? Quais as nossas perspectivas? Meus amados, é interessante pensar que se estamos em Cristo, e a primeira parte do texto que nós estudamos, nós, de certa forma, já morremos. O apóstolo Paulo aos Colossenses diz que eu e vocês morremos para o mundo. Assim como Cristo morreu na cruz, nós morremos para o mundo. E essa é uma grande verdade para a minha vida, para a sua vida. Quando Paulo afirma, para mim o viver é Cristo, ele está enfatizando esta verdade. Ele já havia morrido para a sua antiga vida. E ele faz referência a isso na carta aos Filipenses. Diz ele que na sua antiga vida, ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu de hebreus, ele era quanto à lei fariseu, ele era quanto ao zelo perseguidor da igreja. Confira Filipenses, capítulo 3, versículo 4 a 6. Se o irmão Caio puder projetar. Ele já morreu para estas coisas. Ele diz nesse texto que ele considera todas estas coisas como perda, todas estas coisas como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Aquilo que havia se constituído no seu projeto de vida, por pelo menos 30 anos, ele agora joga fora. Por quê? Porque ele conhece a Jesus. Então, ele morreu para esta vida antiga. Mas estar em Cristo, meus amados, constitui-se numa morte para a vida antiga, em função da experiência de transformação que nós temos com Ele, mas se constitui também no estilo de vida em que aos poucos nós fazemos morrer a nossa natureza terrena, em que aos poucos nós nos despojamos da nossa antiga vida. Se os irmãos olharem para Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, vão perceber exatamente isto, que aos poucos, eu e vocês vamos nos desencantando das coisas da antiga vida, vamos nos despojando das coisas da antiga vida. E a Bíblia diz que não deve ser sequer aos poucos, porque isso faz parte do nosso processo de santificação. Deixar a velha natureza de fora, fazer morrer o velho homem e revestir-se da nova natureza. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 17. Se o viver em Cristo para Paulo e para mim, para você, já representava a morte para o mundo, a morte para o velho homem, a morte para a velha natureza, o que é a morte física? Senão o último capítulo terreno da história com Deus, desse lado da eternidade. É assim que Paulo via a sua morte. O último capítulo terreno da sua caminhada com Deus, deste lado da eternidade. Paulo, quando escreveu essa carta, como todos nós sabemos, estava preso, estava aguardando o seu julgamento, a sua sentença. Em Filipenses 1:20, confira os irmãos, a sua expectativa e a sua esperança era de que, através das orações daquela igreja, ele fosse liberto. Mas note, meus queridos, que apesar de ser sua expectativa e sua esperança, não era necessariamente a sua preferência. Aliás, Paulo diz, eu não sei o que preferir. Como nós diríamos hoje, olha, sinceramente, eu não sei o que escolher. Eu não sei o que preferir. As duas possibilidades lhe constrangiam.
Permanecer vivo seria muito bom, por quê? Porque ele continuaria o seu apostolado e ele voltaria a ter contato e comunhão com os irmãos da igreja de Filipos e de outras igrejas. Mas por outro lado, e se ele morresse, fosse sentenciado à morte e fosse morto? Ele diz: para mim, o morrer é lucro. Para mim, o morrer é lucro. Ele deixava literalmente a sua vida nas mãos do Senhor. No versículo 20 ele afirma: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que não serei em nada envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Como o apóstolo Paulo via a morte? Como um meio de engrandecer a Jesus. Eu e você somos desafiados a ver na nossa vida um meio de engrandecer a Cristo. O nosso maior projeto é este. A nossa maior realização é esta. Eu e vocês somos convidados com a nossa vida a engrandecer a Jesus Cristo, mas também a olhar para a nossa morte e ver na nossa morte o meio de engrandecê-lo. Porque vivesse o apóstolo ou morresse o apóstolo, ele queria, o seu objetivo, a sua busca, o seu projeto era engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Como nós olharíamos para a morte e a consideraríamos se nós estivéssemos presos, se nós estivéssemos sob a perspectiva de ser condenados e mortos? Como nós olharíamos para a nossa morte? Encararíamos Cristo, o Evangelho e a mensagem de salvação como uma boa razão pelo qual valesse a pena morrer? Alguém já afirmou que se alguém não encontra uma boa razão pela qual vale a pena morrer, não encontrará uma razão também pela qual vale a pena continuar vivendo. O apóstolo Paulo encontrou uma razão, uma boa razão, uma excelente razão, a melhor razão de todas pela qual importava morrer. E sendo assim, a melhor razão de todas pela qual importava continuar vivendo. Engrandeceríamos o nome de Cristo se estivéssemos presos e aguardando a sentença final? Paulo via na sua morte, meus amados, em primeiro lugar, o meio de engrandecer a Jesus Cristo. Eu e vocês devemos olhar para o final da nossa vida, para o último capítulo da nossa história com essa perspectiva, o meio de engrandecer a Jesus. Mas em segundo lugar, o significado desta frase, o morrer é Cristo. Por quê? Porque Paulo via a morte como lucro. A morte como lucro. E isso contraria toda a lógica da história da maioria de todas as pessoas, porque todas as pessoas buscam na sua vida, nas suas realizações, nos seus projetos, nas suas posições, nos seus status, nos seus relacionamentos, o lucro. O lucro. Mas Paulo via além, ele via que a sua morte era lucro. E eu quero convidá-los a analisar a história de um filósofo. Creio que todos já ouviram falar sobre ele, filósofo Sócrates, que viveu aproximadamente 5 séculos antes de Jesus Cristo. Numa obra chamada Apologia de Sócrates, o escritor Platão registra uma das últimas frases do grande filósofo diante dos juízes atenienses. Conforme Platão, Sócrates, que foi condenado à morte, sob acusações infundadas de corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade, ele afirmou pouco antes de morrer, abre aspas, mas eis a hora de partir, eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue melhor rumo? Ninguém o sabe, exceto os deuses. E essa frase é interpretada por outros filósofos da seguinte maneira. Por que ele disse isso? Primeiro, como demonstração de que ele não estava com medo. Ele rejeitava o medo. Ele não implora pela vida. Ele não age de forma indigna. Ele não nega os seus ensinamentos.
ele se mantém coerente até o final. Portanto, a sua afirmação é uma clara rejeição do medo. Em segundo lugar, como uma afirmativa de que é melhor rejeitar o mal do que rejeitar a morte. Em terceiro lugar, como uma afirmativa de que todos são iguais diante do desconhecido. Ele diz: não sabemos quem vai para melhor destino, para melhor rumo, se aqueles que voltam vivos para casa, ou se eu, que estou morrendo neste momento. Em quarto lugar, como uma forma de dizer com ironia, que tão somente os juízes poderiam julgar com equidade e dizer quem estava certo, quem estava errado, quem escolheu o melhor caminho. Se aqueles que o sentenciaram à morte e voltaram vivos para casa, ou se ele que morreu com integridade, evitando cometer alguma incoerência. Uma forma bela de encarar a morte. Uma forma que lhe faz justiça como um filósofo que construiu um dos pilares da filosofia. Mas eu quero destacar e contrastar esta última frase e esta posição de Sócrates com a posição do apóstolo Paulo. Note que há uma diferença notável aqui, meus irmãos. Há uma diferença notável. Embora hajam também semelhanças. Paulo estava preso. Paulo estava aguardando a sua sentença. Paulo seria condenado à morte. Detalhe, sem cometer crime algum. Mas ao olhar para o seu fim e ao olhar para a possibilidade da sua morte, ele, diferentemente de Sócrates, não tinha dúvida de para onde ele iria. E não tinha dúvidas para aquilo que ele desfrutaria depois da morte. Não há incertezas no coração de Paulo. Paulo, olhando para a morte, diz: o morrer é lucro. Eu certamente irei para um lugar melhor. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E porque para Paulo e para os filhos de Deus o morrer é lucro? E eu quero que olhemos para a nossa vida com essa perspectiva, porque nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar. Algumas razões. Primeiro, porque nós teremos vencido o lado menos luminoso da eternidade. Eu gosto dessa expressão. A nossa vida aqui é uma vida cheia de luz. A presença de Cristo torna a nossa vida mais rica, torna a nossa vida iluminada, mas ainda assim é o lado menos luminoso da eternidade. Note que vamos enfrentar sofrimentos, tribulações, vamos enfrentar limitações, vamos enfrentar contingências. E diz o apóstolo Paulo, comparando esse tempo com a eternidade, porque tenho por certo que os sofrimentos do presente não são para se comparar com a glória do porvir a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Diz também, olhando para as tribulações, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então notem, quando olhamos para a nossa vida, certamente ela é preciosa, rica e iluminada, mas é ainda o lugar menos luminoso da eternidade, porque lá no céu nós estaremos livres das tribulações, dos sofrimentos, e nós estaremos desfrutando da glória do porvir, do eterno peso de glória que Deus tem reservado para nós. Esta é uma razão pela qual ele via a sua morte como lucro, porque ele estava vivendo o lado menos luminoso da eternidade, como eu e vocês estamos vivendo. Uma segunda razão é porque é por ser achado em Cristo, e ele diz isso em Filipenses, sem ter qualquer justiça própria, senão a que é mediante a fé, justiça que procede de Deus. Filipenses 3:9, se o Caio puder, por gentileza, localizar. Para nós o morrer é lucro, porque nós, amados, seremos achados em Cristo, não pelas nossas próprias justiças, mas por aquela justiça de Jesus, que nós a recebemos pela fé. Além disso, porque conheceremos a Deus tal qual nós somos conhecidos por Ele, já não o veremos como um espelho, mas o veremos face a face.
Porque conheceremos, uma outra razão, o poder da ressurreição. Me encanta o relato bíblico da ressurreição de Lázaro. E eu fico imaginando o ineditismo daquela cena, a emoção daquela cena, o poder daquela cena, o impacto daquela cena. Tanto é que todos glorificavam a Deus após vê-lo ressuscitar, tendo permanecido 4 dias na sepultura. Mas glória maior será quando Jesus, vindo dos céus, consumar todas as coisas e os mortos se levantarem da sua sepultura. Alguns para a glória e o louvor eterno. Ah, que dia maravilhoso há de ser esse dia, o dia do nosso reencontro, com os nossos queridos, do nosso reencontro com o Senhor. Por isso morrer é lucro. Além disso, porque receberemos o prêmio da nossa soberana vocação, Filipenses 3,14. Este é o dia em que nós receberemos o prêmio da nossa soberana vocação. Eu destaquei aqui alguns motivos fundamentados tão somente nos textos do apóstolo Paulo. Há muitos outros textos na Bíblia que apresentam muitas outras razões pelas quais morrer é lucro. Eu não sei como você está olhando para o seu dia final, mas se isso lhe traz temor, dúvidas, medo, descanse no Senhor, porque morrer para nós cristãos é lucro. Viveremos o lado mais luminoso da eternidade. Teremos vencido as nossas tribulações e os nossos sofrimentos e limitações presentes. Seremos achados justos, porque a justiça de Cristo repousa sobre nós, a justiça que nós recebemos pela fé. Conheceremos a Deus de uma forma como nós não conhecemos, por mais que nós sejamos estudiosos das Sagradas Escrituras, conheceremos a Deus, porque o veremos face a face, não mais como espelho, como conhecemos atualmente, e porque experimentaremos em nós um poder extraordinário, o poder da ressurreição, e porque nos será dado um prêmio, o prêmio da soberana vocação. O reverendo Oscar Chaves, que foi pastor em São Paulo por muito tempo, pastor da igreja presbiteriana de Santo André, adoeceu, vítima de um câncer na garganta, e por muito tempo ele, que havia pregado a palavra, se viu impedido até mesmo de testemunhar de Jesus por causa do seu câncer, porque falava baixinho, poucas pessoas o ouviam. E no final da sua vida ele disse: eu nunca pensei que fosse tão difícil morrer. Nunca pensei que fosse tão difícil morrer. Mas morrer com Cristo é a maior bênção que todos nós podemos experimentar. Difícil deixar essa vida, com certeza não fomos criados para isso. Experimentar a morte será algo doloroso, mas morrer em Cristo é a maior bênção que qualquer homem, qualquer mulher pode desfrutar sobre a face da terra. Terceira e última verdade desse texto, nós já vimos que Paulo encarava a sua morte como algo muito especial, porque era um meio de glorificar a Deus, porque lhe era lucro. E por fim, uma comparação semelhante a esta segunda é porque era algo incomparavelmente melhor. E eu aqui quero tomar um pouco da experiência de vida do apóstolo Paulo. Na nossa palestra lá na federação, nós citamos algo que vamos repetir aqui. Vamos imaginar o seguinte cenário: um pastor do nosso presbitério, em virtude dos seus posicionamentos referentes ao Evangelho e sua insistência em proclamar a verdade de Deus, frente às imposições religiosas e culturais da atual sociedade, é preso. Ele é julgado em diversas instâncias e por fim vai até o Supremo Tribunal Federal. É preso e aguarda a sua sentença final. Quais seriam as nossas opiniões sobre esse pastor? Sinceramente, quais seriam as nossas opiniões?
Tenho certeza que se colocasse essa história no Instagram, muita gente ia comentar sobre essa história, dando a sua opinião. Talvez alguns dissessem, ele não precisava ser tão radical. Cá entre nós, ele foi muito radical. Olha, ele não precisaria passar por isso, caso não tivesse falado coisas tão desagradáveis aos ouvidos da sociedade contemporânea. Olha, ele deveria ter tomado cuidado, afinal nem todos acreditam nas mesmas verdades que ele acredita. Ele é um fanático, foi preso por causa do seu fanatismo. Sejam certos, queridos, que os julgamentos referentes ao apóstolo Paulo não eram diferentes naquela época. Não eram diferentes naquela época. E podem ser comuns também em nossos dias, muito mais do que nós imaginamos. Às vezes há uma falsa piedade, disfarçada de covardia e de um julgamento impiedoso. O apóstolo Paulo estava preso. E conforme a carta que ele escreve a Timóteo, estando preso, ele enfrentou uma profunda solidão. Uma profunda solidão. Lembram-se da descrição lá em Timóteo? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, indo para Tessalônica. Outros auxiliares seus não amaram o presente século, não abandonaram o evangelho, mas não estavam com Paulo, porque estavam pastoreando outras igrejas. Crescente, Tito e Tíquico estavam ocupados com o ministério na Galácia, Dalmácia e Éfeso, 2 Timóteo 4,9. Lucas, tão somente Lucas estava com ele. E olha que interessante, ele manda Lucas chamar a Marcos, o mesmo Marcos de quem ele havia duvidado, o mesmo Marcos que causou uma certa divisão entre ele e Barnabé. O mesmo Marcos que um dia ele achou que não seria útil para o evangelho, ele diz, traze-me a Marcos, porque me é útil para o evangelho. Havia mudado de posição, havia mudado de ideia, havia reconsiderado, havia se rendido às evidências. Marcos não era um covarde, e ele não o julgava covarde. Traze a Marcos, eu quero ver a Marcos, porque me é útil para o ministério. Agora observe, meus amados, as suas decepções. Primeiro com Demas, que tendo amado o presente século abandonou. E Demas não era uma pessoa qualquer. Era alguém que era discípulo de Cristo e estava acompanhando o apóstolo Paulo por muito e muito tempo, sendo um dos seus auxiliares. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Mas ele enfrentou algo pior, e ele vai deixar isso claro lá em 2 Timóteo 4, 13 a 16. Alexandre o Latueiro lhe causou muitos males, resistindo à palavra do evangelho que ele pregava. Nota, enfrentou a oposição de alguém que supostamente estava na igreja, mas que resistia às suas palavras, resistia aos seus ensinamentos, que ia contra tudo quanto ele dizia. Mas há algo mais triste aqui. Ele diz, quando da minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Ninguém esteve comigo. O apóstolo Paulo, cuja vida se resumia na seguinte frase, para mim o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, que resumia sua morte dizendo, para mim o morrer é lucro, ele se ressentia da falta de irmãos, de pessoas com ele. Isso chama a nossa atenção, meus queridos. Há inúmeros servos de Deus que envelhecem no serviço de Cristo, que gastam a sua vida na obra de Deus e que muitas vezes, ao depois, a sua velhice, quando as suas necessidades e carências emocionais são mais fortes, são simplesmente abandonados, esquecidos, sem qualquer consideração ou honra. Essa é uma falha que a Igreja de Cristo tem cometido ao longo dos anos e que deve chamar a nossa atenção. Porque o nosso desafio é alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas ainda que tenhamos que passar os nossos últimos dias sozinhos, abandonados, esquecidos por aqueles a quem amamos, ainda que nós tenhamos muitas vezes de experimentar a dolorosa experiência de ter nossas mãos machucadas
pelos espinhos das flores que nós com amor cultivamos. Há uma palavra do apóstolo Paulo para os solitários. Versículo 23. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ainda que estejamos sozinhos, solitários, desamparados e esquecidos, por fim, estar com Cristo em todas estas circunstâncias, nesta vida, mas no momento que partirmos desta vida para a eternidade e em toda a eternidade, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Há uma história que me chama a atenção, já a compartilhei em outros contextos com os irmãos, peço licença para compartilhá-la de novo, porque ela traz uma aplicação dessa mensagem ao nosso coração. Henry C. Morrison, eles serviram como missionários por mais de 40 anos na África. E nesses 40 anos, acabaram contraindo sérias enfermidades e a saúde de ambos se complicou. Tanto é que a Junta de Missões dos Estados Unidos resolveu jubilá-los ou aposentá-los. Embarcaram no navio a vapor que voltava para os Estados Unidos. Mas no mesmo navio em que eles estava o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. E ele voltava de uma badalada expedição de caça e de safari no continente africano. Ao desembarcarem, haviam inúmeras pessoas, ou havia uma multidão ali no cais. Bandas estavam tocando, bandeirolas acenando, bandeirolas estavam sendo levantadas ao ar, autoridades e jornalistas se acotovelavam para ver o presidente. E quando o missionário desembarcou, após 40 anos servindo no continente africano, não havia sequer uma pessoa dentre toda aquela multidão, nem sequer da junta missionária, nem sequer dos irmãos de sua igreja, que o aguardasse. Não havia ninguém. E ele se entristeceu. E ele ficou amargurado. E ele comentou com sua esposa: há uma multidão esperando o nosso presidente que volta para casa. Quanto a nós, que voltamos para a nossa humilde casa depois de 40 anos servindo como missionários, não há uma pessoa sequer, não há um irmão sequer, não há ninguém. E a esposa lhe disse: Morrison, vá ao quarto orar e veja o que Deus fala contigo. E ele foi ao quarto orar, e depois de algum tempo de oração voltou, e o seu rosto estava completamente transformado. Seu rosto estava completamente vibrante, cheio de alegria. E ela disse: o que foi que aconteceu, Morrison? Ele disse: eu estive orando, eu estive lendo a palavra, e Deus me deu uma experiência maravilhosa. Foi como se Ele tocasse nos meus ombros, com todo o seu calor possível, e me dissesse: Morrison, o presidente voltou para a sua casa, mas você ainda não chegou no seu lar. Você ainda não chegou no seu lar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus nos abençoe. Amém.